Nosso assunto é vencedor ou vencido? O assunto aqui desta palavra é vencedores ou vencidos? Quem somos, irmãos? Quem somos nós pela palavra, não por argumentos, mas pela palavra? Quem nós somos? Vencedores ou vencidos? A palavra vai falar que nós somos aqui. O que cada um é, o que está ouvindo essa palavra, a palavra mostra que nós somos. A palavra é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então a palavra, ela fala quem nós somos. Não é o que nós pensamos, imaginamos ou falamos, ou determinamos. É o que Deus fala pela palavra. Amém? Quem é a palavra? Irmãos, outra coisa, quem é a palavra? Quem é a palavra? Que palavra é essa? João 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo, a palavra. João 1,3, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez, a palavra, Cristo. João 1,14, e a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. No original grego fala, e tabernaculou com os homens. Então o verdadeiro tabernáculo de Deus, o Velho Testamento como figura, se cumpre em Cristo. O tabernáculo de Deus entre os homens. Cristo veio, Deus se fez carne, o amor de Deus se fez carne. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus essa tarde. O Senhor se fez carne, Deus se fez carne. E um irmão comentava que o Atmani, um dos pais da igreja na China, que morreu numa prisão comunista durante 20 anos. Na época ele saiu da cidade e foi para as montanhas para tirar um tempo de consagração, de busca ao Senhor. Interessante que ele estava lá em jejum, oração, num monte, corria um rio, uma cachoeira, e ele estava naquela cabana. De repente ele viu na cabana, fora da cabana, ele viu um bando de aves vindo, de passarinhos, um bando de passarinhos, coisa mais linda, voando assim, sentando no chão. E ele olhou e queria se aproximar para ver aqueles pássaros. Quando se aproximou, os passarinhos foram embora. Aí ele voltou para a cabana e os passarinhos voltaram. E ele queria estar perto para ver. Quando chegou mais perto, os pássaros voaram. E diz que naquela hora o Senhor falou com ele. Aleluia. Diz que o Espírito falou para ele: os pássaros voaram com medo de ti. Assim é a humanidade, os homens têm medo de Deus. Quando Deus apareceu lá no Sinai, com trovões, poder e fogo, todos gritavam desesperados, que não aguentavam aquilo. Até Moisés se aterrorizou. Ninguém suporta Deus, tem medo de Deus. Mas então, irmãos, o Senhor falou para ele: então qual é a solução? Você tem que se tornar um pássaro para estar no meio dos pássaros. E o Senhor fez isso. Aleluia. O Todo-Poderoso se fez carne para viver com o homem, para amá-lo, adorá-lo, viver o homem, o que se passa com o homem, o que está no coração do homem, as tentações do homem, as aflições do homem, a luta do homem. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. Não é motivo de adorá-lo, irmão? Veio aqui para perder esse medo, para perder esse pavor. Agora o verbo se faz carne e tabernaculou com os homens, veio para estarmos junto dele, passear dele, amá-los, para abençoá-los, curá-los, tirá-los dos demônios, das aflições de Satanás e ministrar vida. O verbo se fez carne, Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Esse é o amor de Deus. O Senhor nos ama, irmãos. O Senhor quer nos aproximar mais dele, trazer mais perto dele. Oh, que todo medo, pavor caia por terra em nome do Senhor Jesus,
e até as barreiras de Satanás caia por terra, possamos tocar o Senhor do seu Espírito, porque o Senhor é maravilhoso. Ora, te adoramos nessa reunião, Senhor, te adoramos nessa palavra. O Senhor se fez carne, o Senhor tabernaculou conosco. Te adoramos nesta reunião, Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Por isso está escrito: o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. O Senhor não nos deu espírito de escravidão para viver debaixo de medo, mas do espírito que clama: Abba Pai, Abba Pai, nosso Pai, em nome de Jesus. É maravilhoso, Deus é maravilhoso, irmãos. Capítulo 12, quero ler. Apocalipse 12. Só leitura. Uma leitura, irmão. Capítulo 12. E foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estando grávida, gritava, sentindo as dores de parto, e sofrendo tormentos para dar à luz. Também foi visto outro sinal no céu: eis um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E ela deu à luz um filho varão, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu ao deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que ali se alimentasse durante 1200 dias. 1200 dias. Então houve guerra, 3 anos e meio. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão guerreou, e ele e seus anjos, e não prevaleceram, nem foi encontrado mais lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana toda a terra habitada. Olha bem, irmão, aquele que engana toda a terra habitada. Foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, por isso alegrai-vos, ó céus, os que neles habitais. Ponto. Ai, esse ai aqui é terrível. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é alimentada durante um tempo, e tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. Então a serpente lançou a sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi guerrear contra o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Obrigado, Pai. Santifica a tua palavra e abençoa em nome de Jesus. Irmão, minha palavra aqui nessa tarde eu tinha que ler o texto e o contexto. Texto e contexto aqui é assunto para muito tempo. Mas
O texto, a palavra, a mensagem aqui é: quem nós somos? Vencedores ou vencidos? O capítulo 12 do livro de Apocalipse, irmão, fala dessa visão que João teve. Quem é essa mulher? Sem dúvida, é a totalidade de todos os santos. Essa mulher é a igreja, que tem o sol sobre a cabeça, a lua sobre os pés. A lua sobre os pés é a era do Velho Testamento, a era da lei. O sol sobre a cabeça é a era do Novo Testamento, a era da graça. As estrelas são os patriarcas. Tudo é figura aqui. E essa mulher assim, é a igreja. E a Bíblia fala, irmãos, que o dragão, a serpente, veja só, o diabo, que no Apocalipse é a serpente, que virou o dragão, um grande dragão, feroz, terrível. Lá no capítulo 3, nós já sabemos, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, fala que o Senhor amaldiçoou a serpente, que ela rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó, se alimentaria de pó. Nós sabemos que cobra, serpente não se alimenta de pó, mas o Senhor disse para o homem: tu és pó, para o pó voltará. Então o pó é a carne do homem. Então durante todas essas eras a serpente se alimentou da carne do homem, e no Apocalipse se torna um dragão. Alguém diz isso e é verdade, de tanto se alimentar da obra da carne. Então veja o que é a obra da carne em nossas vidas, irmão. Que Deus nos livre das nossas obras da carne. Quando nós, conhecedores da palavra, vivemos na carne, nós alimentamos o diabo, nós alimentamos o inimigo. Por isso que o diabo incita as obras da carne, porque a palavra diz que quando nós entramos na carne, nós somos contra o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo combate contra a carne, e a carne contra o Espírito Santo, para não fazermos o que queremos. Capítulo 5, 17 do livro de Gálatas. Então veja, quando o diabo leva ao esfriamento espiritual, e a única maneira de um cristão esfriar-se na vida espiritual é entrar na carne. Enganado pelo mundo, ele entra nos prazeres da carne. Então, irmão, quando alguém entra nos prazeres da carne, a primeira coisa que faz, deixa de orar, menospreza a palavra, e reunir é uma dificuldade. Reunir, então, nem se fala. Primeiro para de orar e ler a palavra, depois reunir, tudo é dificultoso, tudo é difícil. Mas na verdade é a obra da carne. Quando uma pessoa está no Espírito, você sabe que ela lê a palavra, ela ora, e ela não vê a hora de estar com os irmãos reunindo. Ela não vê a hora. E nós falamos aqui em tempos de coronavírus, mas o irmão pega lá no YouTube e coloca a igreja perseguida na China. Como os irmãos correm risco de vida, chegam a caminhar mais de 100 quilômetros para participar de uma reunião, tudo escondido. Hoje, no Vietnã, na Coreia do Norte, pior ainda, a Coreia do Norte, você pegar um grupo de irmãos, 3 ou 4 reunidos, é pena de morte. Jogam no campo de trabalho forçado, separam da família, hoje, agora. Então não é coronavírus. Você desculpa, irmãos, para não reunir. Pessoas verdadeiras pagam um preço de morte, sabendo que vai morrer, separa da família, joga no campo de... Isso acontece na Coreia do Norte agora, você pode se informar. Vietnã, países comunistas como a China. Então, irmão, não é nosso assunto aqui, mas quando a pessoa está em Deus, como é que ela enfrenta a morte? Como é que alguém anda 100 quilômetros para participar de uma reunião? E alguém lê uma Bíblia? Põe no YouTube lá, irmãos, a distribuição da Bíblia no YouTube, na China. Quando alguém chega contrabandeando Bíblia, e abre uma mala e dá Bíblia, os irmãos caem no chão e começam a chorar. Agora, chorar quando pega a Bíblia na mão. Porque não tem, não pode. Então, irmãos, e que preço que esses irmãos pagam para reunir? Então, irmão, quando a pessoa está no Espírito, não tem distância, não tem tempo, não tem neve, não tem frio, não tem mal que amargue. Mas quando sai do Espírito, irmão, dá até uma ira de ouvir pessoas cheias de argumento, de tão covarde, porque há uma leva de cristão covarde que não é capaz de dizer: estou na carne, estou caído, estou morto espiritualmente, não sinto Deus.
Fala a verdade, mas não fica se desculpando, irmão, porque não reúne, porque o filho não vê a mãe mais orando, o pai orando, e coloca dificuldade. Isso que traz ira, não só para o homem, mas para Deus. Isso é covardia, isso é hipocrisia, isso é uma religião falsa, é um cristianismo falso. Por isso, irmão, que nesse assunto aqui você vai ver que o diabo, o dragão, ele não está mais com medo da mulher, ele não está preocupado com a mulher. Lê a Bíblia. Aqui, o diabo não se preocupa mais com a mulher, que a igreja, que era para ser poderosa, gloriosa. O diabo está preocupado com aquilo que a mulher estava para gerar. A mulher estava para gerar, dar luz a um filho. Esse filho já nasce adulto, não nasce criança. É o filho varão. Se você ler o texto e o contexto, é muito assunto. Veja só, irmãos, o diabo não está nem aí com a igreja. Por que a igreja esfriou, irmão? O cristianismo esfriou. Olha as divisões, as confusões, trocando o evangelho por dinheiro, por negócio, por lucro, perdendo totalmente a espiritualidade. Ora, se tiver ouvindo essa palavra, que tenha mais de 40 ou 50 anos de fé, sabe o que eu estou falando. Volta. Está aqui, nessa reunião, o Nilton, que está aqui sentado aqui, o irmão, filho de pastor, do obreiro. Olha, Nilton, pequenininho, criança. Os pais expulsaram demônio na rua. Todo mundo expulsou demônio. Cada irmão e irmã naquela época andava com um vidinho de óleo na mão. Quando era recém-convertido, irmão, era normal ver cada irmão e irmã com um vidinho de óleo, porque todo mundo orava, e todo mundo curava, e todo mundo expulsava demônio. Onde é que estão essas irmãs hoje? Vê um vidinho de óleo na bolsa da irmã? Hoje na cristandade vê cartela de remédio de calmante, de Floquetina, de paracetamol. Desculpa, irmão, mas é isso aí. Vê como tempos mudaram, a iniquidade crescendo, a iniquidade tomando conta. Então, irmão, aquela igreja poderosa, cheia de poder, você não vê mais. Você vê um esfriamento, há uma comunhão entre a igreja e o mundo. E a última era da igreja, que é Laodiceia, fala: oxalá sejas frio ou quente, como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, irmão, é uma igreja morna. É a última igreja, a última era. Então a última era da igreja, a sétima igreja, Laodiceia, que é o quê? Opinião do povo. A palavra Laodiceia é opinião dos leigos. Todo mundo tem opinião. Não há mais sujeição, ninguém mais se sujeita a nada, ninguém faz o que quer, pensa o que quer, vai para onde quer. Estão mortos, irmão. Então essa última geração da igreja, até a volta de Cristo, ela é morna. Ela não tem poder nenhum. Você pode ver que a palavra diz que o diabo se coloca de frente da igreja, de frente da igreja. Lembra no capítulo 12? Ele está diante da igreja e não tem um medo, o melhor pavor da igreja, porque a igreja perdeu o poder. Essa mulher gloriosa, essa igreja poderosa, que era para ser cheia de autoridade. Mas o diabo, irmãos, ele está com medo do que essa mulher tem da gravidez, que é o filho varão. Isso é provado pela Bíblia, no texto e contexto, que no meio da igreja há um grupo de pessoas que se chama vencedores. O filho varão é um grupo de irmãos, é uma figura aqui, porque é um livro de figuras, é um grupo de irmãos que são vencedores. Esse o diabo quer devorar, esse o diabo tem, esse o diabo quer destruir, quer perseguir. Então, irmãos que estão participando dessa palavra, quem é vencedor, irmãos, ele está sendo atacado nesses dias, ele está sendo perseguido de noite pelo diabo. O diabo não teme mais a igreja, o diabo não teme mais as pessoas da igreja, ele teme o filho varão, ele teme os santificados, são os verdadeiramente consagrados. Então, irmãos, feliz aquele que pode dizer: meu Deus, quanta aflição, quanta luta que estou passando, quanta privação, quanta ataque até não dormir, é durante o dia, quanta coisa, meu Deus, e leva a orar, leva a orar, leva a orar, e vence só na oração, e vai para a palavra, e chora. Esse é o vencedor. Não é um super-homem, ele é um cristão fraco. Vou provar pela palavra aqui, ele é um cristão fraco. Ele é um cristão fraco. Mas a palavra diz que eles venceram o diabo
pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Leia o texto com o contexto. Quem é o filho varão que o diabo teme? É um grupo de irmãos que vive a normalidade da igreja, porque a igreja se tornou anormal, fora da palavra, fora do amor de Deus, fora da visão de Deus. E os vencedores são pessoas que não se vendem, não adulteram, tem nojo de pornografia, tem nojo do pecado da carne, tem nojo de se aparecer, nunca se aparece. Pelo contrário, Cristo aparece, Cristo cresce, ele diminui. Esse é o vencedor. Tem que falar com autoridade isso, irmão, para quebrar essas desculpas dos mortos que morreram e estão mortos espiritualmente. Você pode ver que a pessoa que é um vencedor, irmão, não é um super-homem, uma super-mulher, mas é a pessoa que está debaixo de luta, ela só ora, qualquer coisa ora, tudo que faz ora, é batalha, coisa que surge, aflição durante a noite, acorda, vai para a oração. Essa pessoa é o vencedor, é tudo que faz ela ora. O diabo está com ódio dessas pessoas, o diabo sabe quem são essas pessoas. A Bíblia fala no capítulo 13, se não me engano, de Atos, que quando 7 homens, filhos de um sacerdote, que expulsar o demônio de um homem, eles disseram: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, que saia dele. O diabo falou o que? O demônio falou o que? Conheço a Jesus. Olha a palavra agora: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E se lançou sobre aqueles homens. E aqueles 7 homens, irmão, fugiram machucados, ferido e nu, porque aquele demônio rasgou a roupa dele. Mas a palavra desse espírito imundo, a palavra desse demônio foi: conheço a Jesus. Claro que ele conhece. Mas bem sei quem é Paulo. Ele bem sabe quem tu é. Ele bem sabe quem eu sou. E a palavra diz que o tempo me aperta. O tempo está se apertando, o tempo está se esgotando, ele está perdendo tempo. Ele sabe que quando tiver os vencedores aqui, ele vai o que, irmãos? Ele vai restringir o tempo, sabe que o tempo está apertado por causa dos vencedores. E se o irmão leu o capítulo 2, 1 e 2, lê, irmão, de 2 Tessalonicenses, fala que o que impede ele até que seja tirado. O anticristo não se manifesta na pessoa, o diabo não incorpora nesse homem chamado anticristo, porque alguém o detém. E quem é que o detém até que seja tirado? Aleluia. Não dizem que a Bíblia, que a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é Deus, até que alguém seja tirado. E Paulo disse, vocês sabem o mistério, Paulo avisou eles, Paulo disse quem era, nós não sabemos, mas concluímos que o que detém, o que impede são os vencedores, até que seja tirado. Quando os vencedores forem tirados, então ele se manifestará. Então quem são esses vencedores? Eu pergunto para mim e para você nesta reunião, irmãos, porque pouco de tempo lhe resta, pouco tempo. Eu pergunto para mim e para você que somos cristãos, nós somos uma ameaça para ele, irmão? Ele olha para mim e para você e diz: puxa, com aquele lá eu tenho pouco tempo, com aquela lá eu tenho pouco tempo. Ou ele diz: aquele lá eu tenho muito tempo, se depender daquela lá, daquele lá, daquele fulano, daquele cristãozinho lá, aquele lá eu tenho muito tempo, não estou apertado, estou tranquilo. Essa é a verdade, nua e crua. Ele olha para mim e para você e diz: aquilo ali eu tenho muito tempo ainda, estou relaxado, tranquilo. Ou ele diz: com esse meu tempo está apertando. Você pode ver então quem é que ele aflige, quem é que ele se preocupa. O irmão usava o exemplo que naquele tempo que era liberada a caça, né? Que o pai levou um filho para caçar no mato, e levou o menino para ensinar o menino. O menino o pai caçar, né? Sempre fazia caça, o pai pegou ele. Menino dos 12 anos, 13 anos, o pai ficava se mirando, espalha-chuva,
Mandou ficar quietinho, tinha uma árvore seca, voou um bando de pomba saleira, aquele bando, né? O pai com as palha-chumbo. Espalha-chumbo. Caiu umas três, caiu umas mortas e umas vivas, se batendo no chão. E o menino, como não sabia, não tinha experiência de caça, queria pegar aqueles passarinhos machucados, se batendo no chão. O pai disse: não, meu filho, esse já é nosso. Vamos atrás dos outros. Esse já é nosso. Se preocupa, tem mais ali na frente, vamos. Deixa. Tem mais ali na frente, deixa. Não, já é nosso. Essa é a ilustração. Aquele que o diabo magoa, machuca e derruba, não é mais páreo para ele. Ele diz: já é meu. Só está se batendo como cristão. Só dá uma de evangélico, de crente. Só invoca o nome, mas esse já é nosso. Esse não faz mais nada, esse não voa mais. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de perdermos um voo de liberdade, de nosso espírito voar e tocar Deus. Que Deus nos livre de perder as asas da liberdade, ser derrubado por Satanás, irmão. Que o Senhor nos ajude nessa palavra a dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Oh, meu Deus, tantos anos reunindo, tantos anos servindo a Deus, para ser um derrotado, para ser um vencido, um fracassado. Não, eu quero ser um dos vencedores. Eu quero fazer parte do filho varão. Aleluia. Ainda que o diabo não tema a igreja que está morna, que está caída, que está fraca, mas ele tem os vencedores. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Os vencedores ninguém engana, os vencedores ninguém induz ao pecado. Os vencedores, pode vir quem for, pode vir com a palavra mais macia, cheia de sabedoria e doce, mas não toca, porque o vencedor, ele é uma ovelha. E a palavra diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e não seguirão estranho. Capítulo 10 de João. Não, irmão querido, está certo, está meu amigo, meu irmão, mas não aceito isso aí, não bate, irmão. Não bate o que está falando. Não bate, irmão. Não é bem assim, tudo bem, vai. Sirva a Deus do teu jeito, mas deixa eu servir do meu. O vencedor escapa. Aleluia. O vencedor escapa, nem a própria mulher. É como o irmão disse para uma mulher esses dias, que se levantou contra ele: tu não desafia meu amor pelo Senhor. Eu não troco meu Senhor por ti. Não divide, não me desafie, nem tu nem ninguém. Isso é irmão verdadeiro. Mulher bela, mulher moça, bonita, exigindo, mas o irmão disse: irmão do nosso meio, tu não desafie, não duvide do meu amor pelo Senhor. Eu não troco o meu Senhor por ti, nem por ninguém. Quem é que fala isso, irmão? E a própria mulher testemunha: meu marido é um homem de Deus, porque é um homem que ora, um homem santificado, um homem simples, um homem justo, e não se vende nem pela própria mulher, nem para prazer nenhum. Não tem esses vencedores? Tem, irmãos. Tem pessoas que ela julga os outros pela sua própria vida. Não julgue os outros pela própria vida, irmão. Quando alguém fracassa, ele acha que todo mundo fracassa, que todo mundo cai, que todo mundo erra porque ele é um fracassado, ela é uma fracassada. Não, irmãos. O Senhor tem 6.000 homens, 7.000 homens. Quando Elias falou: Senhor, tira a minha vida porque só eu fiquei, o Senhor disse: não, eu tenho 7.000 homens que não dobraram o seu joelho a Baal e nem beijaram os seus pés. 7.000 é a totalidade. 7.000 é a totalidade de Deus, é o poder de Deus. 7 é a perfeição de Deus. Não é 7.000 pessoas. 7 é uma figura da perfeição de Deus, da totalidade de Deus. Deus está dizendo: em cada localidade da terra eu tenho minhas testemunhas, que não dobro o joelho a Baal, ao mundo, e nem beijo os pés. Deixar é ter intimidade. Eu tenho os meus servos que não são do mundo e não têm intimidade com o mundo, porque o Senhor tem as suas testemunhas, o Senhor tem os seus vencedores. Que Ele ache nós vencedores e não vencidos. Santificado é o nome de Deus. Aleluia. O dragão, irmão, não se preocupou com a mulher. Lê o texto, não é o meu assunto aqui, mas o assunto é o que está no meio da palavra. Aleluia. Essa palavra aqui, ó. Vê o versículo 5. E ela deu à luz a um filho varão, já nasce adulto,
que há de apacentar todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui é claro, aqui irmãos, aqui é claro, pela palavra, é claro, não adianta discutir que há duas fases do arrebatamento. Aqui há um grupo de pessoas que ela desaparece, ela é arrebatada para o trono, antes da igreja. A igreja vai ser perseguida pela serpente na grande tribulação, que é o tempo aqui, 3 anos e meio. Os 7 anos que o anticristo reinará aqui, depois perseguirá a igreja 3 anos e meio. Nessa época, irmão, filho varão não vai estar aqui. Então o que detém o diabo se manifestar no anticristo é o filho varão, esse grupo de irmãos que é arrebatado para o trono. Ele foi arrebatado para o trono. O diabo, quando foi tentar destruir, ele foi arrebatado para o trono. Isso está no capítulo 1 do livro de Atos. Quando o Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, a Bíblia fala que ficou 40 dias aparecendo, desaparecendo, falando dos discípulos com respeito ao reino. Presta atenção, a palavra reino, com respeito ao reino, aos discípulos, ao reino. E a palavra diz que quando ele foi ao Monte das Oliveiras e subiu os céus, eles viram o Senhor subindo. Naquela hora, anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis admirados olhando para o alto? Ó, assim como viste ele ir, assim ele voltará. Então o primeiro tempo qual é? Todo olho verá, está vendo até as nuvens, para depois das nuvens. É secreto, ninguém vai ver. A vinda vai ser assim. A primeira vinda ele vai vir secretamente, ninguém vai ver, porque ele vai vir como a estrela da manhã. Depois ele aparecerá como o sol da justiça, para toda a igreja, até os que os transpassaram, ouvirão, lamentarão e chorarão. Mas agora, irmãos, o filho varão foi arrebatado antes para o trono. Rápido. O mundo nem vai sentir. O mundo nem vai notar a ausência dessas pessoas, irmão. Não é? Não é? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E veio o dilúvio. Isso aí é arrebatamento da igreja. Os varões, filho varão, o trono. É um grupo pequeno de irmãos. Em cada localidade é um grupo de irmãos. Cada localidade haverá esse arrebatamento, esse desaparecimento. Aí a irmã vai entender: 2 estarão dormindo. Um será tomado, será deixado. 2 estarão no campo trabalhando. As 3 faces da terra. No lugar de manhã, no lugar de tarde, no lugar de noite. 2 estarão dormindo, que é um casal dormindo, não é ruim. Um será tomado, um será deixado. O marido era um homem santo. A mulher era uma evangélica relaxada, mundana, tipo: meu marido, cadê minha mulher? Meu Deus do céu. Filha. Um será tomado, o outro será deixado. São ambos cristãos, mas um era vencedor. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamados para a salvação, chamados para a vida eterna, e poucos são escolhidos para o reino, para reinar com Cristo 1000 anos aqui na era vindoura. É o Senhor que vai escolher eles. Oh, irmãos, que assunto. Que Deus nos ajude. Quem sou eu aqui, né? Sou um vencedor ou sou um vencido? O mundo está me vencendo, a carne. Aqui nós não temos igualdade, irmão. Não tem ninguém maior e melhor. Nós temos que perguntar para nós mesmos, sem julgar quem quer que seja. Porque esse negócio de ficar olhando para os irmãos, achar que olhar para os outros, quem é melhor, quem é pior, é só ler o capítulo 21 de João, ou 22, Evangelho de João 21, né? Vamos achar lá, irmão. Rapidinho, João 22. Evangelho de João, rapidinho, irmãos. Para não ficar. É 21? Claro que é 21. Aleluia. Capítulo 21, versículo 18 de João. Diz assim, irmãos. O 17. Pela terceira vez. Não, vamos ler o 15. Aleluia. Não estava no assunto aqui, mas olha a palavra. Depois de terem comido, o Senhor ressuscitado dos mortos,
Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: alimenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, aleluia, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: alimenta minhas ovelhas. Olha a palavra, irmãos, o que é um cristão maduro, o imaturo. Quem é vencedor aqui, você vai entender essa palavra. O Senhor fala para Pedro: em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andava por onde quer que querias. Quando, porém, fores maduro, aqui a palavra velho, maduro, estenderás as tuas mãos, ou tu te cingirá e te levará para onde não queres. Deixa a Bíblia aberta um pouquinho aqui, uma palavra aqui, irmãos. Quando era mais moço, fazia o que tu querias. Aquele cristão, irmão, imaturo, aquele cristão que faz o que quer, vai para onde quer e se manda. O Senhor fala: tu fazia o que tu querias, te cingias. Mas quando se tornares maduro, outros te pegarão pela mão e farão fazer coisas contra a tua vontade, aquilo que tu não queres. Está vendo o que é agora a maturidade cristã, irmão? É o Espírito Santo nos pegando pela mão e levando contra a nossa vontade. Quer dizer, o filho maduro, o crente maduro é aquele que não age mais na sua vontade, na sua carne, na sua alma, no seu sentimento. Mesmo contra a vontade dele, ele se sujeita, porque ele amadureceu. Quem nós somos? Fazendo o que queremos, irmão? Ou somos aquele que... Porque nós temos um monte de ideia, um monte de plano, um monte de vontade, mas o cristão maduro, o vencedor, é que ele vai ao Senhor: Senhor, parece bom. Senhor, de repente muda contra a vontade dele aquilo. Pois bem, Senhor, pois eu rejeito se tu rejeita. Eu não quero se tu não quer, não vou se tu não permite. Aleluia. Esse é o maduro. Esse é o cristão maduro. Quando era moço, já fazia o que queria. Não, pai, faça o que quero, porque eu sou dono da minha vida. Esse é o cristão. Não é cristão, faz o que quer, para onde quer, solto. Mas quando ele amadurece, já não é ele mais que age, quem controla ele é o Espírito Santo. Outros te pegarão pela mão. E para onde que o Espírito Santo vai levar Pedro maduro? Versículo 19: disse isto significando em que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Tendo falado isso, disse o quê? Segue-me. Segue-me. Então olha, meu irmão, qual é o Senhor falou para ele o gênero de morte que ele morreria. Aleluia. Qual é a conclusão que temos aqui nessa palavra, irmãos? Cristão maduro, ele não morre em qualquer gênero de morte. Ele morre uma morte que glorifica o Senhor. Então, irmão, o Senhor não trata a igreja como o mundo. O Senhor não trata seus vencedores como trata o mundo, esses cristãos que vivem tremendo de medo. Não vai acontecer comigo, contigo, que está acontecendo no mundo, irmãos. Aqui fala, estou falando aqui para crente, irmão. A morte que eu tenho que morrer é a morte que vai glorificar o Senhor. Se eu morrer uma morte que não glorifica o Senhor, irmão, foi uma vida vã. Não fui um vencedor. Por mais que não perdi a minha salvação, a vida eterna, mas não foi uma morte que glorificou o Senhor. Não foi um fim de vida que glorificou o Senhor. No sábado à tarde, nosso irmão Gino e a Francesco
O Senhor recolheu ele lá na cidade de Bogotá, na Colômbia. Um irmão que conviveu conosco, nós citamos o nome. Ali adormeceu. Um vencedor, irmão. Quem conviveu viu a santidade desse homem, a vida que ele deu para Cristo desde a sua conversão, abrindo mão de tudo, abrindo mão de grandes coisas, vivendo uma vida humilde, simples, cheio de sabedoria. Irmão, dezenas e dezenas de livros esse homem escreveu e nunca pediu ou nunca exigiu direito autoral para alguém. Não pode escrever, como muitos evangélicos escrevem, e diz que Deus deu. Hinos, dezenas, ele nunca requereu direito autoral de qualquer livro. Pode gravar, pode escrever, pode transcrever, pode ler, pode imprimir, pode fazer livro. A vida toda, tudo que tinha, abria a mão para o Senhor. Eu creio de todo o meu coração que a morte de um vencedor é assim. Não morre, dorme no Senhor, uma morte que o glorificou a vida toda, uma vida de santificação. Estou usando um exemplo aqui de irmãos que foram recolhidos, que abriram mão de riqueza, abriram mão de poder, de uma vida regalada, para ter uma vida simples. Aleluia. Sério. E ali o Espírito Santo pegaria Pedro, levaria uma morte que glorificaria a Deus. Agora eu pergunto para você que está aqui: quem é que alguém pega pela mão e leva para a morte com vontade? Quem é que quer morrer com vontade? Quem é que abre a mão da própria vontade, contra a vontade, e permite que o Senhor leve para a morte? Porque Pedro, diz a história antiga, primitiva, que ele foi crucificado. A morte de Pedro foi crucificação. E ele disse: não sou digno de morrer que nem o meu mestre, enterrado, crucificado de cabeça para baixo. É a história antiga que fala isso. Quem é que é crucificado de cabeça para baixo? Você está participando dessa palavra, irmão? É o mesmo Pedro que negou o Senhor. É o mesmo Pedro que, quando uma serva disse: tu és Galileu, tu anda com ele, tu fala com uma doida, nem sei quem é. Qual é a diferença agora daquele Pedro, daquele Simão, para esse Pedro agora? Aquele Simão não era revestido, aquele Simão não era cheio do poder de Deus. Andou com o Senhor, mas depois que o Senhor morreu, ressuscitou. Ele foi cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus. Ele não era mais aquele Simão, agora é um Pedro revestido, cheio do poder de Deus, que agora vai até a morte e crucificado de cabeça para baixo. Bendito é o nome do Senhor. Mas a palavra aqui continua. Pedro, voltando, viu que seguiam atrás do discípulo a quem Jesus amava. Esse que escreveu o livro de Apocalipse, João, o qual na ceia reclinada sobre o peito de Jesus perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus. Isso é uma palavra para nós, irmão, de amadurecimento. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Que te importa? Que te importa? Novamente, tu segue. Irmão, tu segue. O singular, na pessoa. Se é prova, irmão, que pessoas cairão ao nosso lado, podem cair na nossa casa em pecado. Tu? Ah, mas fulano, mas ciclano, que tens tu com ela, com ele? Ah, mas fulano, Beltrano. E quantos que quando caem em pecado, irmão, eles se justificam no pecado do outro? Mas fulano era pastor, o ciclano era obreiro, aquela irmã era uma santa. Que tens tu com isso? Se é santa, se é bom, se está de pé ou caiu. Qual é a palavra maduro aqui para o vencedor? É: que tens tu com isso? Vê, irmão, que tens tu com isso, com a vida dos outros? Ah, mas fulano, mas ciclano, o que tem tu com isso? Que tem tu com fulano, Beltrano e ciclano? Isso é uma justificativa do pecado, isso é justificativa da queda. Ah, mas fulano, Beltrano e ciclano. O Senhor disse: mas que tens tu com ele?
Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que tens tu com isso? Tu, servo. Irmão e irmã, tu quer vencer o diabo? Segue o Senhor sem olhar para os outros. Segue o Senhor sem olhar para quem quer que seja, irmão. Senão tu vai tombar, porque o diabo não usa nenhum estranho. O diabo sempre fala para os irmãos, nunca tirou alguém do nosso meio, é um conselho de macumba. O diabo age de forma estranha, mas fulano, ciclano, o irmão lá, irmão, quem tens tu com ele? É bom ter comunhão com os irmãos. Nós temos que ter comunhão com os irmãos. Mas tem que ter uma opa, mas o irmão está falando coisa, a irmã lá não é aquilo. Então, irmãos, não tem que falar nem argumentar, sai do meio deles. Eu te receberei por filho e filha, diz o Senhor. Então, irmãos, cuidado para não se contaminar com fulano e beltrano. Se está bem ou está mal. João era uma bênção. Senhor, Pedro fala, e ele? O que vai ser feito dele? Se eu quiser que ele fique até que eu venha. Ó, a palavra para nós, o que tem tu com isso? Está vendo? O Senhor não me dá direito, irmão, de julgar quem quer que seja, olhar para quem quer que seja, ou se preocupar com quem quer que seja. A minha preocupação com o irmão deve ser em amá-lo, ajudá-lo, se estiver em minhas mãos, em condições de ajudar o irmão, socorrer o irmão, orar pelo irmão, de forma positiva. Agora, de forma negativa, eu não tenho que se envolver com ninguém. Ninguém pode pegar na minha mão e me levar, porque se um cego pegar a mão de outro cego, ambos cairão na cova. Então, irmãos, as minhas ovelhas seguem a minha voz e não seguirão estranhos. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser vencedores. Quantos que caíram, irmãos, porque viu alguém cair, foi induzido ao pecado, porque viu fulano, postagem de quem, olha lá, Beltrano, Cicrano. Tinha uma pessoa que admirava muito como obreiro, muito como obreiro. Quando alguém mostrou para mim no Facebook, essa pessoa, numa mansão, numa casa com uma piscina, Deus é testemunha, pode ter 10 piscinas, mas quando eu vi aquele homem lá naquela piscina com os filhos, um monte de gente, como obreiro, se aparecendo, eu falei, aquele dia em diante aquela pessoa perdeu a imagem para mim, aquela imagem de admiração que eu tinha como um homem de oração, um homem de Deus. Não. Julgue o que você quiser julgar, irmão, mas para mim ali, falei, pronto, eu temo como a serpente enganou Eva, sejam corrompidas as vossas mentes, vos aparteis da simplicidade e pureza devido a Cristo. Está vendo a serpente? 2 Coríntios 11:3. Eu temo, Paulo fala, que assim como a serpente enganou Eva, seduziu Eva. Cuida, irmã, a mulher é um vaso mais fraco. O diabo sabe que se viesse para Adão não derrubaria, a Bíblia fala lá no livro de 1 Timóteo. Não derrubaria, mas ele se associou à mulher, na ausência do marido, que é uma figura da igreja, que é todos nós. Então, irmãos, cautela, assim como a serpente enganou Eva, seja corrompido as vossas mentes, e vos aparteis do quê? Da simplicidade e pureza devido a Cristo. Não perdeu a salvação, não deixou de ser cristão, mas saiu da vida de vitória, não é mais um vencedor, é um vencido por ser da simplicidade, se tornou soberbo, orgulhoso e perdeu a pureza devido a Cristo. O que é perder a pureza devido a Cristo? As misturas, deixou de olhar para Cristo. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude a ser santificados. Volta para o Apocalipse lá, irmão, em nome de Jesus. Vamos já encerrar. Em nome de Jesus. Versículo 5. Ele deu à luz a um filho varão, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Já leu comigo, irmão, 10, para você ver quem é esse filho varão que vai reger a terra, que vai reinar com Cristo. Então ouvi uma grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava de noite e de dia,
de dia e de noite diante do nosso Deus. Então a palavra diabo quer dizer acusador diante de Deus e caluniador diante do homem. E eles, olha agora o filho varão aqui, irmão, que é a figura, ó, eles, ó, agora está no plural aqui, ó, filho varão, ó, eles, lê comigo, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida da alma até a morte. Só vou deixar aqui, irmãos, os versículos. Só, quem é o vencedor aqui? Irmão, quem é o vencedor? Como é que o vencedor vence o diabo, filho varão? Como? Vence o diabo, como? Pelo sangue do Cordeiro. Guarda esse versículo sempre, irmão. Você deve orar. Eu oro direto esse versículo 9:14 de Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, oferecido a Deus pelo Espírito eterno, purificará vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então você pode ver que os crentes vencedores não são super-homens, são irmãos fracos, mas são irmãos que quando tem uma falha, correm para o sangue, está debaixo do sangue. Tudo que ele faz, Senhor, teu sangue me cubra, teu sangue me lave, teu sangue me santifique. Ó Senhor, pelo teu sangue eu chego na presença do Pai, como está em 10:19 de Hebreus. Ó Senhor, vence o diabo pelo sangue, e vence pela palavra do testemunho. Isso aqui é tremendo. O que é o testemunho? Não negar o nome do Senhor, irmãos. Não negar o nome de Cristo. Isso está no capítulo, não vou ler agora, você pode só marcar aí no capítulo 4, no versículo 17 a 20 de Atos. E não amaram a vida até a morte. É muito assunto aqui, nós vamos falar mais em outras reuniões. Capítulo João 12, versículo 24 a 28, não amaram a vida até a morte, a vida da alma. Viu, irmão? Quem é que vence o diabo? Quem vence pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Cristo é o Senhor, invocando o Senhor, e não amando a vida da alma, seu ego, negando a vida da alma. Esse é o vencedor. Aquele que não nega a vida da alma é aquele imaturo que se cinge e faz o que quer. O maduro que nega a vida da alma é aquele que outro pega pela mão e leva a fazer o que não quer. O Espírito Santo só pode pegar na minha e na tua mão se formos filhos maduros nos guiarmos. Aleluia. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ruiós, 8:14 do livro de Romanos. Ruiós, filhos maduros, são guiados pelo Espírito. Amém, irmãos? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 8:16, tecnos, filhos imaturos. Todo filho crente são filhos de Deus, mas o que é guiado pelo Espírito é ruiós, filhos maduros, que o Senhor pega até na mão, que vive uma vida de oração, de santificação. Aleluia. Mas veja só, irmão, para encerrar, eu tenho que ler com os irmãos dentro do horário aqui. Esse filho varão, a Bíblia fala que ele regerá a terra, ele reinará na terra. Só quero ler com os irmãos Apocalipse 2, 25. Quem é o filho varão? Os vencedores. Bem claro aqui. Vamos já ao Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Diz assim: mas, irmão, o que tendes, conserva até que eu venha. O Senhor Jesus falando. Conserva até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar até o fim, as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. O filho varão vai reger as nações, vai reinar sobre as nações. E com o quê? Novamente, com vara de ferro, apacentará como vasos de barro são quebrados em pedaços, assim como também eu recebi do meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. O filho varão recebe a estrela da manhã, porque a estrela da manhã aparece cedo. Depois vem o sol da justiça. A primeira aparição do Senhor vem como a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santificado o nome de Deus. Oremos, irmãos.